Democracy has no place for talk of civil war. Líderes mundiais estão reunidos no Rio de Janeiro no encontro do G20 2024. Joe Biden faz visita histórica à Amazônia. Estados Unidos autoriza a Ucrânia a usar armas americanas na guerra contra a Rússia. O Brasil News começa agora. Boa noite. Representantes dos 20 países que respondem por 85% da economia global estão reunidos no Rio de Janeiro. A expectativa é de que no encontro do G20 2024, que termina amanhã, os líderes possam chegar a um acordo de financiamento climático. Daqui a pouco, a gente volta a falar sobre esse assunto. A companhia aérea americana de baixo custo, Spirit, entrou com pedido de falência. A Spirit Airlines entrou com um pedido de proteção contra a falência. O anúncio foi divulgado nesta segunda-feira, depois que a pioneira de viagens aéreas de baixo custo aqui nos Estados Unidos lutou com uma longa série de perdas trimestrais e dívidas significativas. Os problemas da Spirit se agravaram depois de um colapso da fusão planejada de quase 4 bilhões de dólares com a JetBlue Airways em janeiro. A companhia também sofreu o impacto de problemas no motor RTX e muitas aeronaves da frota. Apesar da forte demanda por viagens, a Spirit vinha de perdas financeiras. A companhia aérea listou ativos e passivos em um processo nesta segunda-feira. Eles são estimados na faixa de 1 a 10 bilhões de dólares cada. A companhia aérea firmou um acordo com os detentores dos títulos com o objetivo de reduzir a dívida total e proporcionar maior flexibilidade financeira. E, de acordo com a agência de notícia Reuters, a Spirit deve ser retirada da Bolsa de Valores de Nova York em breve. A companhia aérea iniciou a empresa de transporte rodoviário de longa distância em 1964, antes de mudar para a aviação por volta de 1983. E ela ficou popular entre clientes que se preocupavam com o orçamento. O presidente eleito Donald Trump anunciou neste fim de semana quem estará na frente da Comissão Federal de Comunicações e do Departamento de Energia. O presidente eleito, Donald Trump, anunciou no domingo o nome de Brandon Carr para presidente da Comissão Federal de Comunicações, a FCC. Ele é um crítico das políticas de telecomunicações do governo Biden e da Big Tech. Um dia antes, Trump escolheu o CEO da indústria do petróleo, Chris Wright, para o cargo de secretário do Departamento de Energia. Em um comunicado no domingo, Trump se referiu a Carr como um guerreiro que luta pela liberdade de expressão. Atualmente, ele é o principal republicano da agência independente que regula as telecomunicações americanas. Já Wright é o CEO de uma empresa de serviços de campos petrolíferos e um defensor do uso de combustíveis fósseis. Espera-se que ele apoie o plano de Trump de maximizar a produção de petróleo e gás e busque maneiras de aumentar a produção de eletricidade em meio a um aumento de demanda de energia pela primeira vez em décadas. A seguir, linha vermelha no Rio de Janeiro tem muros pintados como medida de segurança durante o G20.
Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. As linguiças Cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. E os olhos do mundo se voltam para o Brasil, que é sede do G20. Essa e outras notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. Boa noite a todos. Nesta segunda-feira, os olhos do mundo amanheceram voltados para o Brasil. É que começou hoje e vai até amanhã o encontro do grupo das maiores economias do planeta, o G20. O evento é realizado no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, no Aterro do Flamengo. 19 chefes de Estado e de governo estão no Brasil, entre eles o presidente americano Joe Biden. Como já era esperado, o presidente russo Vladimir Putin não compareceu. Ele enviou o ministro das Relações Exteriores do país. Nos 2 dias, eles debatem os 3 eixos que marcaram a condução da presidência brasileira no G20 ao longo deste ano. Dentre as pautas discutidas no G20 estão o combate à fome, à pobreza e à desigualdade social, o desenvolvimento sustentável e a reforma da governança global. Na área econômica, a principal bandeira brasileira é a taxação global dos super-ricos, assunto que não é unanimidade entre os países da cúpula. E amanhã, no fim do encontro, o Brasil vai passar a presidência do grupo para a África do Sul. E o muro que separa a linha vermelha de favelas foi pintado ao longo da semana para o encontro do G20. A Prefeitura do Rio de Janeiro coloriu com cores vibrantes a via expressa que liga o aeroporto às demais regiões da cidade. Por ali vão passar os líderes e representantes das 20 maiores economias do mundo. O muro separa a linha vermelha de comunidades, entre elas o Complexo de Favelas da Maré, uma das maiores favelas do Rio de Janeiro. Para reforçar a segurança, veículos militares foram posicionados próximos às entradas que dão acesso ao local. E ainda falando sobre a segurança no G20, mesmo com um forte esquema montado no Rio de Janeiro, 2 carros da comitiva brasileira que prestavam serviço no G20 foram roubados. Um dos crimes ocorreu no sábado, na Baixada Fluminense, por volta das 8 horas da noite. Segundo o motorista, ele foi abordado por 3 bandidos que chegaram de carro e levaram o veículo que estava a serviço do evento. Outro caso foi registrado na quinta-feira, dia 14. O carro roubado fazia parte da comitiva do ministro da Secretaria-Geral da Presidência. O caso aconteceu na Lapa, região central do Rio de Janeiro. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista aguardava por um funcionário em frente ao hotel, quando foi abordado por 2 homens em uma moto. Os 2 carros roubados já foram recuperados pela polícia. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também está no Brasil participando do G20. E no domingo ele fez uma visita histórica à região amazônica. Confira. A primeira parada do presidente americano no Brasil foi em Manaus. A comitiva do presidente chegou em 2 aeronaves que pousaram no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na capital amazonense. Biden sobrevoou a região em um helicóptero e, na sequência, foi conhecer o Museu da Amazônia. Ele chegou a caminhar em uma trilha na floresta dentro do museu, onde também se encontrou com lideranças indígenas. No local, o presidente, que está se despedindo da Casa Branca, anunciou um pacote de $50 milhões de ajuda ao Fundo Amazônia. Folks, we don't have to choose between the environment and the economy. We can do both. We've proven it back home. It's no secret that I'm leaving office in January. I will leave my successor and my country in a strong foundation to build on if they choose to do so. It's true, some may seek to deny or delay the clean energy revolution that's underway in America. But nobody can reverse it. Nobody. Not when so many people, regardless of party or politics, are enjoying its benefits.
Essa é a primeira vez que um presidente em exercício dos Estados Unidos visita a Amazônia. Confira agora a cotação da moeda americana frente ao real. No próximo bloco, Flórida fecha negócios na Itália durante seminário, um deles sobre oncologia reconstrutiva. O açaí Triunfo é sua fonte de energia natural e saborosa. Você está procurando qualidade, variedade e preço baixo? Aqui você está em casa. O Seabra Foods tem a maior variedade de produtos brasileiros do mercado e com atendimento mais que especial. Confira! Bife do lombo de vaca, R$ 7,99 a libra. Corte chouriço cubano, salvadorenho e peruano, 2 por $7. Ananás tropical, R$ 2,99 cada. Bananas, 79 centavos a libra. Casa Madeira suco de uva integral 1 litro, R$ 4,59 cada. Seabra Foods trança de coco ou creme, R$ 6,99 cada. Está no Seabra, está no Brasil. O governador da Flórida, Ron DeSantis, fecha negócios na Itália durante seminário. Um deles sobre oncologia reconstrutiva. Lorena Gomes tem os detalhes dessa e de outras notícias do estado. A missão internacional de 5 dias do governador Ron DeSantis na Itália rendeu bons negócios. No seminário Select Florida Business, que aconteceu na Itália, DeSantis visitou empresas de aviação, fábricas de iates e assinou contratos para compartilhar pesquisas para inovações no tratamento a pacientes com Alzheimer. Outro pré-contrato firmado foi em relação a introduzir no estado, junto a empresas de saúde, tecnologia cirúrgica microbiótica de ponta para oncologia reconstrutiva e o cuidado de pacientes com câncer. A Itália está entre os 20 maiores parceiros comerciais da Flórida internacionalmente, representando mais de 4 bilhões de dólares em comércio bilateral por ano. E agora a gente fala da tempestade tropical Sara. O fenômeno, o 18º da temporada, não chegou a se tornar um furacão, mas deixou Honduras e Nicarágua com inundações catastróficas. Agora ela se dissipa ao mover pelo Golfo do México, mas, segundo os meteorologistas, até a quarta-feira pode trazer chuvas fortes para a Flórida. E ainda falando sobre as tempestades, uma mulher foi presa em Bradenton depois de registrar um pedido fraudulento de assistência a desastres de furacão. Segundo a polícia, Verônica Torres, de 44 anos, teria usado o nome da mãe dela, a carteira de motorista e os dados da Previdência Social para pedir cerca de $8 mil de empréstimo, alegando que os danos causados pelos furacões a fizeram sair de casa. Segundo a investigação, o pedido foi aprovado, mas quando ela tentou pegar o cheque, um funcionário notou a diferença de idade entre Verônica e os documentos usados ao pedir assistência. A mulher disse que estava mais jovem por causa de tratamentos estéticos como Botox, mas não conseguiu convencer o funcionário, que pediu que ela retornasse no dia seguinte. Ao voltar ao órgão, os detetives já estavam esperando a suspeita, que foi interrogada e presa em seguida por apresentar uma falsa reivindicação de assistência pública. E agora a gente muda de assunto para falar que o Centro de Ciências de Orlando alcançou um recorde mundial nesse fim de semana. Foi o maior lançamento massivo de foguetes de papel. Confira. 300 participantes, entre visitantes e membros do Centro de Ciências de Orlando, participaram do evento. Cada pessoa recebeu um foguete de papel que cabia dentro de um canudo. Eles tiveram 3 tentativas de 15 segundos. Para o voo ser bem sucedido, o foguete deveria voar para cima ou na posição horizontal.
Um juiz oficial do Guinness, Livro Mundial dos Recordes, ficou de olho para validar a tentativa. Deu certo e o Centro de Ciências ganhou o título de maior número de pessoas lançando foguetes de papel simultaneamente. O certificado será incluído na edição de 2025 do livro. A tentativa de estabelecer o recorde mundial foi realizada em conjunto com a exposição Science of Guinness World Records, que está em exibição no centro até 6 de janeiro. A seguir, o governo americano autoriza a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance produzidos pelos Estados Unidos contra a Rússia. A decisão agrava o conflito. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado. Feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto! Forno de Minas. Receitas caseiras e muita paixão. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. O governo Biden permitiu que a Ucrânia usasse armas fabricadas nos Estados Unidos para realizar um forte ataque à Rússia. A informação veio de duas autoridades americanas e de uma fonte familiarizada com a decisão no domingo. Em um treinamento militar, imagens mostram o sistema de mísseis táticos do Exército, ou de longo alcance, que pode atingir o alvo de até quase 200 milhas. De acordo com fontes da Reuters, os foguetes provavelmente serão usados nos primeiros ataques de longo alcance da Ucrânia, que podem acontecer em poucos dias. A mudança marca uma reversão significativa da polícia de Washington no conflito Ucrânia-Rússia. Durante meses, o presidente ucraniano Zelensky tem pressionado para permitir que os militares ucranianos usem armas dos Estados Unidos para atingir alvos militares russos longe da fronteira. No domingo, Zelensky disse que os mísseis falarão por si. A agência de notícia TASS apurou que parlamentares russos alertam que a decisão pode levar à Terceira Guerra Mundial. Fontes disseram que a mudança, em grande parte, é uma resposta a um envio de tropas terrestres norte-coreanas pela Rússia para complementar as próprias forças. E Moscou reagiu ao sinal verde dos Estados Unidos para a Ucrânia disparar mísseis americanos em território russo. O Kremlin alertou nesta segunda-feira que qualquer decisão do presidente Joe Biden aumentaria o conflito e significaria que Washington estava diretamente envolvido. E quando questionado sobre os relatos do New York Times e da Reuters sobre a decisão, o porta-voz Dmitry Peskov observou que eles não se baseavam em nenhuma declaração oficial. No entanto, Peskov acrescentou ainda que o governo dos Estados Unidos estaria colocando lenha na fogueira e provocando tensões. E essa edição do Brasil News termina aqui. Mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.